Você que enfrenta limitações, você que luta todos os dias com a cegueira, a surdez, a falta de sensibilidade, no corpo ou até mesmo na alma. Você que tem pedido força a Deus para continuar, mesmo quando o mundo ao redor não te entende. Hoje, Deus te trouxe aqui por um propósito. Bartimeu, mesmo cego, enxergou o impossível pela fé. Ele não viu Jesus com os olhos, mas viu com o coração. E foi isso que mudou tudo. Algumas dores são invisíveis, e algumas lutas ninguém entende. Quem enfrenta cegueira, surdez, limitações sensoriais, sabe como é viver cercado de desafios constantemente. Às vezes, é o medo do futuro, a frustração de não conseguir fazer o que alguém faz com facilidade, ou a angústia de depender de outros para coisas simples, que além do corpo dói a alma. Dói quando ninguém entende. Dói quando a vida parece injusta. Dói quando você pede forças e sente que não tem mais nenhuma, mas existe um Deus que vê o que você não vê, ouve o que você não consegue expressar e entende o que você não consegue explicar. Hoje esta oração é por você, que tem enfrentado limitações, deficiência, dor ou frustração. É por você que tem chorado em silêncio. É por você que está cansado, mas ainda tenta continuar. Porque o mesmo Deus que viu Bartimeu à beira da estrada, vai ver você também. Bartimeu era cego. Ele vivia sentado à beira do caminho, dependendo da caridade, ouvindo passos passarem, sonhando com o dia em que talvez pudesse ver a luz de novo. Mas naquele dia, ele ouviu algo diferente. Passos diferentes. Uma multidão agitada. Um nome ecoando. Jesus está passando. Bartimeu não enxergava nada, mas dentro dele algo acendeu. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas tentaram calar Bartimeu. Mandaram ele ficar quieto. Mandaram ele parar. Mas ele gritou ainda mais. Porque quando a dor é profunda, a esperança grita mais alto. E então Jesus parou. A multidão inteira parou. O céu parou. Jesus olhou na direção do homem que ninguém olhava e disse: chamem-no. E quando Bartimeu chegou diante dele, Jesus perguntou: o que você quer que eu faça? O homem respondeu: Senhor, que eu torne a ver. E Jesus disse: a tua fé te salvou. Naquele instante a escuridão saiu, a luz entrou e Bartimeu viu. Mas mais importante do que abrir os olhos, Bartimeu teve a alma restaurada. Jesus não curou só a cegueira, curou o coração ferido de um homem que viveu por anos no abandono. A mensagem é clara. Jesus não se esquece de quem sofre. Ele vê o invisível, ele ouve o silencioso, ele cura o impossível. Talvez você esteja como Bartimeu, lutando com limitações no corpo e ainda mais limitações na alma. Talvez você tenha gritado por ajuda e ninguém ouviu. Talvez tenha tentado manter a fé enquanto o corpo dói, os sentidos falham ou a frustração machuca. Talvez você esteja como Bartimeu, lutando com limitações no corpo e ainda mais limitações na alma. Talvez você tenha gritado por ajuda e ninguém ouviu. Talvez tenha tentado manter a fé enquanto o corpo dói, os sentidos falham ou a frustração machuca. Mas hoje, Jesus está passando. E ele não passa sem olhar. Ele não passa sem tocar. Ele não passa sem curar. Ele está olhando para você agora com o mesmo amor que olhou para Bartimeu. E ele te pergunta: o que você quer que eu faça? Abra o coração, porque a cura de Deus não é só física, é emocional, espiritual, profunda. A luz que iluminou Bartimeu pode iluminar sua alma também. Senhor nosso Deus, hoje eu oro por esta pessoa que sofre com limitações sensoriais, seja cegueira, surdez, deficiência parcial, dor contínua, ou qualquer incapacidade que tem ferido o corpo e abalado a alma. Pai, Tu és o Deus que vê o invisível. Tu és o Deus que ouve aquilo que ninguém ouve. Tu és o Deus que cura o profundo, o impossível, o intocável. Assim como Tu paraste para ouvir Bartimeu, para olhar nos olhos dele e para restaurar sua visão, para, Senhor, diante desta pessoa agora. Toca o corpo dela, restaura o que está danificado, dá força onde há fraqueza, dá esperança onde há frustração, dá paz onde há dor.
Senhor, cura também a alma. Cura o cansaço emocional, o medo do futuro, a sensação de abandono, as lágrimas escondidas. Que o Espírito Santo traga luz, traga consolo, traga restauração. Em nome de Jesus, eu oro para que esta pessoa sinta agora o mesmo toque que Bartimeu sentiu na beira do caminho. Respire fundo e sinta a presença de Deus aí onde você está. A dor não significa abandono, a limitação não significa derrota, e aquilo que parece escuro para você, Deus vê com clareza absoluta. O Jesus que parou por Bartimeu, para por você também. Ele te vê, ele te ouve, ele te cuida. Bartimeu estava à beira do caminho, esquecido por todos. Um homem limitado pela cegueira, pelo preconceito e pela pobreza. Enquanto a multidão passava, ninguém o enxergava, mas Jesus viu. Jesus sempre vê aquilo que o mundo ignora. E talvez você se sinta como Bartimeu hoje, à margem, cansado, tentando se manter firme, enquanto a vida parece seguir sem você. Talvez você esteja lidando com uma dor silenciosa, uma limitação que só você conhece, um medo que ninguém entende, uma escuridão que você não sabe como vencer. Mas escute, mesmo quando você acha que está invisível, Deus te enxerga claramente. Ele conhece cada oração que você fez em voz baixa, cada lágrima que secou antes de cair, cada pedido que você já não teve forças de repetir. Ele conhece a tua limitação, a tua dor, o teu desânimo, e ainda assim, Ele te chama. Bartimeu não enxergava Jesus, mas Jesus o enxergava perfeitamente. E é assim com você. Mesmo que a dor esteja escurecendo os seus dias, mesmo que você não consiga ver saída, Deus está vendo tudo. E Ele não apenas vê, Ele age, Ele toca, Ele cura, Ele transforma. Aquele mesmo Jesus que parou no meio da multidão para ouvir o clamor de um homem esquecido, é o Jesus que para agora, quando você ora, quando você respira fundo, quando você diz: Senhor, tem misericórdia de mim. A tua limitação não te separa de Deus, a tua dor não te afasta dele. Pelo contrário, é justamente aí que ele te encontra. É na fraqueza que ele derrama força, é na escuridão que ele traz luz, é na dúvida que ele planta fé. Então, receba isso hoje. Deus está iluminando o que você não vê. Ele está clareando o que parecia confuso, fortalecendo o que estava fraco, curando o que você nem sabia explicar. A luz dele é mais forte que qualquer sombra dentro de você, mais forte que o medo que te paralisa, mais forte que a ansiedade que aperta o peito, mais forte que as lembranças que tentam te puxar de volta para a dor. Nenhuma escuridão resiste à presença de Jesus. Nenhuma ferida é profunda demais para as mãos dele. Nenhuma noite é longa demais quando ele decide amanhecer dentro de você. Deixe seu nome nos comentários para que possamos orar juntos. Você não precisa enfrentar isso sozinho, porque Deus nunca te pediu para caminhar sem Ele. E compartilhe esta oração com alguém que também precisa de cura, consolo e esperança. Talvez alguém esteja passando exatamente pela batalha que você venceu ontem. Talvez alguém esteja chorando no silêncio que você conhece tão bem. Talvez alguém esteja precisando sentir o toque que Deus está liberando sobre você agora. Porque o Jesus que tocou os olhos de Bartimeu, o Jesus que viu a dor dele em meio à multidão, é o mesmo Jesus que para por você hoje. Ele toca o seu coração, acalenta seus pensamentos, acalma suas emoções, ilumina aquilo que estava escuro e te lembra que você nunca esteve perdido, apenas precisava de luz. E quando a luz dele entra, ela não pede licença, ela simplesmente transforma. Ele é a luz que dissipa toda a escuridão, a luz que atravessa o desespero, que alcança cantos da alma onde nem você sabia que ainda doía. A luz que cura não só o que o corpo sente, mas também o que a alma carrega há anos. A luz que restaura, que pega os pedaços quebrados da sua história e monta tudo de novo, não como era antes, mas como Deus sempre quis que fosse. A luz que guia, que te tira da confusão, que te mostra o próximo passo mesmo quando você não enxerga o caminho inteiro. A luz que renova, que te levanta quando a tristeza te derruba, que te dá esperança quando o mundo diz que acabou.
que coloca a vida onde antes só havia cansaço e medo. A luz que te devolve a vida onde antes só havia silêncio, onde a dor falava mais alto, onde as lágrimas eram as únicas companheiras da noite. Respire, devagar, sinta. A luz dele já começou a brilhar dentro de você. E uma vez que essa luz entra, nenhuma escuridão consegue apagar. Você não está sozinho. Nunca esteve. Deus está aqui.